Dias após Trump liberar os arquivos OVNIs, a Fox News divulga uma matéria que choca o mundo. We are not alone. The Pentagon released the UFO files a few weeks back. Deixando claro que não estamos sozinhos. O renomado Harold Puthoff afirma que o governo americano está estudando 4 raças de aliens diferentes. These four separate types. 4 different types of life. 4 different types of life. Uma informação que poderá mudar as nossas vidas para sempre. Seja bem-vindo, você está no canal Codinome Proibido e a minha função aqui é estar procurando os melhores vídeos assim sobre teoria da conspiração ou casos misteriosos para poder estar compartilhando com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve aí no canal para poder ajudar e deixa um like. Agora vamos pro vídeo e eu prometo que eu não vou ficar pausando a não ser que realmente eu tenha que dar alguma opinião sobre o caso. Hal Puthoff, um PhD em engenharia elétrica pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Um homem que já trabalhou na NASA e envolvido em projetos da CIA, acabou de fazer uma revelação bombástica ao mundo. A liberação dos arquivos OVNIs nos Estados Unidos não falam apenas de OVNIs, objetos voadores não identificados, mas falam também a respeito de seres, uma inteligência não humana, de seres não humanos que já estão sendo estudados pelos Estados Unidos e que em breve serão revelados ao público. Hal Puthoff disse que 4 tipos de espécies estão sendo estudadas pelo governo americano e que todos irão saber sobre isso em breve. Para que você tenha noção do que eu estou falando, ao longo dos últimos meses nós tivemos uma grande busca por informação a respeito de OVNIs. Tudo começa no momento em que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, em um podcast, fala a respeito de que aliens existem. Não que ele tenha os visto, mas afirmou que eles existem. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in, what is it? Area 51? Area 51. Donald Trump rapidamente se pronunciou, disse que Barack Obama havia praticamente cometido um crime por revelar informações classificadas. E aí é onde que meio que Donald Trump assumiu que realmente alienígenas existiam. Porque se você fala que uma pessoa ela comete um crime dando informações que não deveria dar, você está afirmando que aquilo dali não é loucura, é real. Informações confidenciais do governo americano que não podiam ser trazidas em público. Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. What was He classified? made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Mas que Trump iria ajudá-lo. Disse então que iria revelar os arquivos OVNIs, uma grande cortina de fumaça possivelmente para os arquivos Epstein, que estão, de certa forma, fazendo com que Trump tenha empecilhos em seu processo presidencial. Os arquivos OVNIs realmente chamam a atenção de muitas pessoas. Nos últimos dias, Trump liberou então o primeiro lote, esse o mais leve, dentre outros lotes que ainda estão por vir e que trarão grandes informações sombrias à população. O próprio Trump deixou claro que eles vão mudar o mundo de uma forma radical. Então assim, talvez você que esteja aí do outro lado não acompanha muito sobre esse caso de OVNIs e tudo mais, mas eu sempre que eu posso acompanho, eu gosto muito desse tipo de assunto, sabe? E se não me engano, entre 2019 e 2020, teve uma funcionária da NASA que ela afirmou que a NASA já sabia da existência de vida em outros planetas e que já existia data, que em 2027 isso seria anunciado, olha galera, existe vida em outros planetas, nós encontramos vida em outros planetas, e que mais ou menos entre 2030 e 2033 o governo americano, junto com a NASA, iria estar trazendo essa vida de outro planeta para poder apresentar para o público aqui no nosso planeta, tá ligado?
Então, depois disso, essa funcionária foi demitida, disseram que ela estava mentindo, que não era nada disso, mas a gente está vendo aí que pela data aí, ó, o relógio está batendo certinho com o que essa funcionária tinha falado há tempos atrás. Mas esse primeiro lote simplesmente trouxe informações, teoricamente, mais leves. Informações que, curiosamente, já fizeram com que mais de 1 bilhão de pessoas se mobilizassem para visitar um dos locais os quais esses arquivos estariam falando. The Pentagon released the UFO files a few weeks back, and we just found out over 1 billion people have visited the site. 1 billion. Algo que faz com que todos nós possamos perceber a gravidade e o poder dessa situação. O poder dessas informações e o movimento que o governo americano estaria fazendo. Quando nós olhamos as informações reveladas nesse primeiro lote, nós vemos OVNIs, objetos voadores não identificados, movimentações de voo estranhas, como por exemplo, esse objeto em formato de estrela que chamou a atenção de muitas pessoas. Inclusive eu vou deixar no card aí em cima na tela, se você quiser eu fiz um apanhado assim das melhores imagens de OVNIs e fiz um vídeo aqui completinho com as melhores imagens de OVNIs, é só react também, igual esse vídeo, quiser dar um aperto aí depois para poder ir lá, eu vou deixar na tela final também, aí fica a seu critério, valeu? Movimentos anômalos, que desafiam até mesmo a física e a gravidade. Olhamos outros, que podemos dizer que são OVNIs orgânicos. Movimentos estranhos para uma espaçonave, por exemplo. Não conseguimos enxergar algo parecido com isso, que se move como uma espécie de bactéria no microscópio. E essas informações até então seriam as mais leves. Uma deputada norte-americana chamada Ana Luna solicitou ao Pentágono que revelasse outros vídeos, mais 46 vídeos que seriam mais pesados do que esses, para assim acelerar o processo de liberação ao público. Vídeos que mostram, por exemplo, OVNIs saindo e entrando dos oceanos, informações classificadas que então serão reveladas ao público, e que o próprio Donald Trump fez com que líderes religiosos se reunissem com um dos deputados americanos para que eles enxergassem algo que virá no futuro. Será que estaríamos falando do grande engano? Pois esse deputado, reunindo esses líderes religiosos e pastores dos Estados Unidos, os alertou que o mundo passará por uma grande apostasia. Para quem não conhece a teoria do grande engano, essa teoria ela diz o seguinte, que vão anunciar a chegada de extraterrestres, tá? Uma das possibilidades, e que esses extraterrestres vão invadir o nosso mundo, sacou? E que aí a gente precisa se unir para poder a gente lutar contra eles, e assim a gente vai criar um sistema global onde todas as pessoas vão responder a um líder único, moeda única, tudo único, porque o nosso inimigo ele é um inimigo único, né? Ele vai vir contra toda a humanidade. Existe uma segunda teoria, que com a chegada OVNI vai existir a guerra contra a invasão dos alienígenas. Então, lembra do fique em casa, a economia a gente vê depois, vai ser alguma coisa mais ou menos assim. Tipo assim, quem não estiver envolvido na guerra, por favor, fique em casa, não saiam de casa, fiquem trancados, estoque água, comida, o que você precisar, mas não saia de casa até que essa guerra acabe. E aí, com essa guerra também entraria... sempre no final vai envolver o sistema global, moeda única, controle totalitário e por aí vai indo, né? A fé das pessoas viriam a ser abaladas após tudo isso estar liberado. Algo que nos remete ao tal projeto Blue Beam de Sergei Monast, que revelou informações confidenciais da CIA, um projeto onde um grande engano estaria sendo orquestrado para que se unificassem as religiões, um projeto que faria com que pessoas perdessem a sua fé em Deus, não acreditassem mais no Criador. E que Sergei Monast, quando revelou tudo isso, perdeu sua vida alguns dias depois. Sempre assim, quando revela alguma coisa, vai de rasta. Será que a liberação dos arquivos OVNIs poderiam ser um projeto Blue Beam 2.0? Porque agora os próximos lotes passam a nos mostrar informações que possivelmente trarão uma grande apostasia. O próprio vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance,
veio a público recentemente falar que extraterrestres ou alienígenas são, na verdade, demônios e que estão nesse plano físico conosco, diferente do que muitos pensam que eles possam ter vindo de fora. E aí, o que você acha? Alienígenas vieram de fora do nosso planeta ou eles são tipo anjos caídos, demônios que vivem dentro do nosso mundo e a gente até agora não tem uma certeza absoluta disso? Uma informação relevante para pessoas da elite política norte-americana, uma das maiores nações, uma das maiores e mais poderosas nações que temos no mundo atualmente. Mas agora, temos uma outra informação preocupante. Harold E. Puthoff, um homem que não é um ufólogo qualquer, aparece na Fox News, em seu canal com mais de 15 milhões de seguidores, falando a respeito de 4 espécies de aliens não humanos que estão sendo estudados pelo governo americano. And do people think that there's one type of non-human intelligence that's visiting the Earth, or is there many, many types? People who have been involved in recoveries have said There are at least four separate types. 4 different types of life. 4 different types of life. De acordo com ele, essas 4 espécies são os Greys, que no caso são cinzentos, geralmente descritos como os mais baixinhos, cabeça grande, olhos negros e enormes, pele acinzentada, todos eles ligados a abduções e experimentos. Isso bate com esse documento que eu estou lhe mostrando, onde testemunhas relataram ter visto tripulantes que haviam pousado dos objetos, descritos como tendo 1,5 m. Outras testemunhas relataram ter visto tripulantes que haviam pousado dos objetos, descritos também como tendo mais ou menos 1,20 m de altura. Agora, o interessante sobre os Greys é que existe também uma teoria, e aí essa teoria daí ela já é um pouco mais complexa, sobre a ideia de ultraterrestres, ou ultraterrenos, não lembro bem como é que é o nome que fala. Existe uma pesquisadora também que foi de rasta, chamada Amy Screed, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, e ela estava falando, ela realmente foi de rasta por falar sobre essa descoberta desses ultraterrenos, né, ultraterrestres, que seriam nós do futuro que estamos viajando para o passado para tentar consertar, né, desfuder alguma coisa que ficou quebrado lá na frente. Usando o que pareciam ser trajes espaciais e capacetes. Esse documento que você está vendo é um documento oficial liberado pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Eu apenas fiz a tradução para que você possa entender o que está escrito de uma forma mais clara. Documentos que até então eram confidenciais e começam a se encaixar com as próximas liberações dos próximos lotes trazidos por Harold Puthoff. A próxima espécie trazida por ele são os nórdicos, homens altos, com mais de 2,15 metros de altura, loiros, olhos claros, aparência europeia ou nórdica, e é por isso os nomes, geralmente descritos como mais benevolentes ou até mesmo espirituais. Já vi muitos relatos sobre esses tais nórdicos também, porque como eu já falei, é um tema que eu acompanho bastante, eu gosto desse tema de ufologia, mistério, teoria da conspiração, e aparentemente a nave que eles costumam aparecer é aquelas que a gente vê os outros falando que é um formato de tic-tac, um formato de charuto. Essa é o tipo de nave que eles usam. Tem gente que associa o fato de eles serem benevolentes a eles serem seres da 5ª dimensão ou algo assim, e que eles na verdade não são alienígenas, eles são anjos que estão se materializando no nosso plano. Só que é uma coisa que eu não tenho como afirmar com convicção, só estou trazendo dados extras aqui para poder ajudar na sua compreensão. Uma raça que parece o ser humano, mas que não são humanos, e que possivelmente já estejam em nosso meio. A próxima espécie estranha dita por ele, no caso, são os insetoides, mântides, seres com aparência de insetos, muitas vezes parecidos com um louva-a-Deus, altos, braços longos, ligados a relatos de abdução e hierarquia de comando. E os últimos, os mais preocupantes, os reptilianos, são humanoides com traços de répteis, pele escamosa, olhos de fenda, associados em teorias da conspiração e controles da elite. Os reptilianos eles já são um caso um pouco mais
tranquilo da pessoa entender. Talvez por ser o alienígena, né, mais citado, até porque ele vem sendo citado, assim, não como a palavra reptiliano, mas dentro da Bíblia, já desde o começo ali em Gênesis, né, porque aparentemente a descendência dos reptilianos, assim, tudo indica que é a descendência do primeiro anjo que caiu, né, que estava ali no Éden, e que foi comparado a uma cobra, uma serpente, ou seja, um réptil. E na palavra ali, se a gente for pegar e estudar o termo, né, serafim, a gente encontra que serafim também é um termo que pode ser usado para serpente, para cobra, algo desse tipo. E a gente sabe que os serafins eram anjos de Deus. Talvez um serafim convenceu ali Adão e Eva a cometerem ali o primeiro pecado, entendeu? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui porque não é o tema do vídeo, mas essa descendência das pessoas reptilianas, né, ou seja, os descendentes da cobra, da serpente, é o que vem gerando aí até os dias de hoje. Ou seja, se realmente foi isso, eles não são alienígenas, né? Eles são demônios. Associados à manipulação e poder. Quando pessoas falam a respeito dos reptilianos, é necessário que nós olhemos para as Escrituras. A grande serpente foi aquela que enganou, seduziu Adão e Eva e fez com que eles comessem do fruto proibido. O fruto. Inclusive eu tenho um vídeo aqui também, um react, sobre um apócrifo escrito por Eva, onde ela fala que, na verdade, a serpente ela não era serpente antes dela ser amaldiçoada por Deus, antes de ter convencido Eva e Adão a cometer o primeiro pecado. Muito pelo contrário, ela era o ser mais lindo e mais belo que andava no Jardim do Éden. Eu vou tentar deixar aqui também no card aqui, caso você queira também depois dar uma olhada no vídeo, mas não vai embora agora não, termina de assistir esse, depois você vê os outros que eu vou deixar indicado aqui para você. Do conhecimento do bem e do mal, trazendo então uma geração boa e uma geração má, uma geração que tem como base a dualidade. Caim e Abel, um bom e um ruim, um descendente de Eva, o descendente da mulher, e um descendente da serpente. No momento em que o Criador vê isso acontecendo, ele se ira e coloca a descendência da mulher contra a descendência da serpente. O próprio Cristo, quando teve embate com os religiosos há 2000 anos atrás, ele dizia abertamente no rosto deles: raça de víboras, ou seja, descendentes da serpente. Em outras palavras, isso acaba se tornando algo muito claro. Nas teorias conspiratórias atuais, pessoas falam sobre os reptilianos. Inclusive, isso já foi até mesmo dito na mídia aberta de uma forma estranha. Até porque é muito mais fácil a gente falar assim, são reptilianos, do que falar assim, não, são os demônios ali da primeira origem, né? São reptilíneos. O que é um reptilíneo? Reptilíneos. Almas das trevas, eles parecem um jacaré. Sabe, rabo, por isso que viu rabo. São reptilíneos. E o pior, minhas queridos, é que existe reptilíneo em forma de gente. E eu não vou falar desse assunto, mas assim, procure reptilíneos na internet, é tudo verdade, leia direito. São almas das trevas, é reptilíneo, eles querem matar a gente, acabar com o mundo, e etc, etc, etc. Péssimo, detestei ver. Tomara a Deus que nunca na sua casa entre um reptilíneo. Será que estaríamos falando? Com relação a isso que ela tá falando em forma de gente, isso daí é real também. Eu tenho alguns vídeos na minha conta lá no Instagram, que é muito mais movimentada do que a conta aqui do YouTube, e mostra esses seres e como eles não morrem, tá ligado? Gerações nossas passam e eles permanecem, e são vídeos assim com centenas de visualizações, sabe? Muito completo mesmo. Bom, muito completo não, porque não é informativo igual aqui. É react no mesmo estilo, mas mostra isso com uma forma bem clara. Falando dos mesmos seres, quando olhamos para o livro de Gênesis, vemos Moisés contando a história de seres que vieram de uma outra dimensão, se materializaram em corpos humanos e tiveram relações com mulheres. Anunnakis, no caso, anjos caídos, seres de uma outra dimensão, de uma outra raça. Esses seres, ao se relacionarem com as mulheres, tiveram filhos. Filhos que foram aberrações, gigantes, chamados de Néfilis, que assolaram a população no mundo e foram o estopim
para que o Criador enviasse o dilúvio. Esses seres de outras dimensões bate bem com a ideia do tal dos nórdicos, né? Porque aparentemente, como eu falei, estudos aí um pouco mais avançados sobre os nórdicos, né? Sobre essa raça, aparentemente são seres da quinta dimensão. Então bate com o que o Tiago está falando aqui, ó. A continuação da história de Moisés em Gênesis se dá no apócrifo livro de Enoque, que faz a referência a esses seres. Seres que estariam conosco ainda nesse mundo físico, vivos, aguardando o dia do julgamento. E isso é confirmado por Pedro e Judas Tadeu, discípulos do próprio Cristo. Algo que nos remete a entender aquilo que o vice-presidente dos Estados Unidos falou sobre aliens serem demônios, quem sabe anjos caídos, seres de uma outra dimensão. E agora, quando nós falamos a respeito de 4 espécies diferentes, estamos falando de outros seres que possivelmente, muitas vezes, nem possam estar vindo de fora, mas quem sabe já estejam aqui dentro conosco, e o governo americano queira apenas apresentá-lo à população de uma forma em que eles vão trazendo essas informações devagar. Devagar para não assustar e devagar também para poder acostumar a cabeça da gente. Agora eu te pergunto uma parada. E se eles vierem com alguma retórica do tipo, Deus não existe, a religião foi uma invenção de vocês e quem criou o mundo foi a gente? Você abandonaria a ideia de que você crê em Deus como o único suficiente salvador da sua vida para poder crer nas palavras desses alienígenas, ou você discordaria disso e continuaria vivendo a sua vida entregue na mão de Deus? Leves, para que as pessoas não se assustem de uma forma brutal. Mas em breve, tudo isso será apresentado. Será que estaríamos falando de um grande engano, onde eles trarão esses seres que dirão que eles mesmos são os próprios criadores desse mundo, fazendo com que pessoas possam descredibilizar a fé que possuem no Criador? Pessoas passem a não crer mais em Cristo ou no próprio Deus, e assim trazendo com veemência uma grande apostasia, a qual o próprio Cristo disse que o mundo iria passar. Estaríamos vendo e vivendo nesses tempos do fim, uma coisa que você deveria pensar, e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo a respeito disso. Agora, antes dele dar continuidade aqui, eu queria também deixar um adendo, porque a gente sabe que, por mais que a gente esteja vivendo próximo do fim, a gente tem que entender também que para Deus, um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. Então a gente também está vivendo o Apocalipse desde que Cristo se foi, tá ligado? Então a gente já está vivendo o Apocalipse há mais de 2000 anos atrás. Então assim, um dia para Deus é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. Então a gente tem que também ter essa percepção de que o Apocalipse ele pode não ser no ano que vem, ele pode ser daqui a 3000 anos, se for assim a vontade de Deus. Mas que estamos vivendo o fim, nós estamos vivendo o fim. Isso a gente tem que deixar bem claro. Porque de acordo com o desenrolar de toda essa história, aparentemente, é isso que estamos vendo. 4 different species of aliens. Another scientist called them Greys, Nordics, Insectoids, and Reptilians. All of them have 2 arms and 2 legs, just like us. Experts speculate the reptilians are scaly with long tails, like a lizard. Insectoids look like a praying mantis. The Greys look like your classic movie alien, and the Nordics look like a regular Swedish guy, but 7 feet tall. A liberação dos arquivos OVNIs pode ser o pontapé inicial para uma grande mudança no mundo. Uma mudança que fará com que pessoas creiam apenas em algo que não seja o Criador, unificando a religião. Uma religião, principalmente unificada, é uma das maiores formas de controle de uma elite global. Um controle que fará com que pessoas, ou um pequeno grupo de pessoas, quem sabe uma única pessoa, possa ter um controle supremo sobre a massa populacional, principalmente de acordo com crenças ou fatos que serão apresentados por eles. A única coisa que podemos saber até agora é que essas informações estão ficando cada vez mais pesadas, de acordo com o que eles estão trazendo, e que isso mudará completamente a forma com que todos enxergam esse mundo, principalmente
por observar a quantidade de pessoas que foram correndo para verificar a primeira liberação dos arquivos OVNIs, ou pelo menos uma localidade dessa liberação de arquivos, o qual mobilizou 1 bilhão de pessoas. Agora eu pergunto para você, você acredita que vão utilizar as informações de liberação de OVNIs e vida em outro planeta como uma ferramenta de controle da massa? Você acha que eles realmente vão utilizar o fato de existirem outras espécies no nosso mundo, que talvez nem sejam de outros planetas, como uma maneira de manipular a religião e fazer o tão esperado grande engano? Comenta aí pra mim o que você achou do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de react, que procura sempre os melhores vídeos para poder estar trazendo o conteúdo já mastigado para você, sem você precisar estar procurando o que há de bom na internet. Não se esquece de se inscrever no canal, nem deixar o seu like. Vou deixar uns vídeos aqui também na tela final para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.